Boa noite. Boa noite. Agora sim o microfone funcionou. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus, na sua infinita bondade, esteja entre nós com sua paz e seu amor. E pedimos a permissão, a direção espiritual da nossa casa para darmos início a mais uma reunião da noite de hoje. Aqueles irmãos e irmãs que vêm a primeira vez à nossa casa, sintam-se abraçados e acolhidos. E para iniciarmos com a explanação e a prece inicial, nós convidamos a Heloísa. Boa noite a todos. Que o amor de Jesus nos envolva e que nós possamos ser acolhidos pela espiritualidade benfeitora. Hoje, para a leitura do Evangelho, nós iniciaremos o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. O necessário para salvar-se, o bom samaritano. Kardec, ele inicia esse capítulo nos trazendo uma parábola bem conhecida, que é a parábola do bom samaritano, que está em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. A parábola do bom samaritano, ela consiste em nos trazer explicações muito profundas sobre a caridade. E naquele tempo, Jesus, ele é questionado então por um doutor da lei sobre o que era necessário ser feito para alcançar o reino dos céus. Jesus então responde ao doutor da lei: o que diz as escrituras? Já que o doutor da lei sabia muito bem delas. E ele responde prontamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus então lhe responde: pois bem, respondeu muito bem e prontamente, meu irmão, faça isso e terás o reino dos céus. E querendo ainda instigar, o doutor da lei pergunta a Jesus: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus começa então a falar sobre essa parábola do bom samaritano. Certa vez, um homem indo de Jerusalém a Jericó foi abordado na estrada por ladrões. E esses ladrões, além de lhe levar todos os bens materiais, o espancaram, deixando-o jogado à beira da estrada, quase morto. Vinha um sacerdote e, vendo aquele homem ferido, passa a largo, passa distante, fingindo que aquilo não era com ele, como se aquela situação fosse invisível. Logo depois veio um levita, e o levita tem a mesma atitude que o sacerdote, passa de longe e não ajuda aquele irmão. Eis então que vem um samaritano, e o samaritano é tomado de compaixão, vendo aquele homem machucado, cura-lhe as feridas, passa-se azeite e vinho, coloca aquele homem no seu cavalo e vai com ele até a hospedaria mais próxima. Chegando ali, ele cuida das feridas daquele homem durante aquela noite. Ele tinha que continuar a sua viagem, então ele pega 2 denários e dá ao dono da hotelaria e pede para que o dono cuide daquele homem por ele, que quando ele voltasse, ele acertaria e pagaria tudo que lhe fosse devido. Então Jesus volta a perguntar a esse doutor da lei: quem foi o próximo daquele que auxiliou o homem jogado à beira da estrada? E o doutor da lei então responde: aquele que foi tomado de compaixão. E o grande ensinamento moral que essa parábola nos traz é que para sermos caridosos, nós não dependemos de nenhum rótulo religioso, nós não dependemos de nada. Se nós analisarmos o que somos, todos filhos de Deus, criados da mesma forma, com a mesma potencialidade a amarmos em plenitude, nós vamos compreender que a caridade é o único caminho que vai nos levar à perfeição, independente de questões exteriores. O sacerdote representava os líderes religiosos, os levitas eram aqueles que auxiliavam ali nos deveres dos sacerdotes, então eles também estavam ligados à religião. E o samaritano? O samaritano era o homem de má vida.
era o herege, por não ter a sua fé similar à dos judeus. Ele discordava em alguns pontos. E aí, para os judeus, eles eram tidos como povos heréticos. O principal fundamento dessa parábola é exatamente isso, nos mostrar que para sermos caridosos, basta nós termos força de vontade, basta nós querermos. E todos os dias, na nossa encarnação, nós temos a possibilidade de ajudar o nosso próximo. Seja ele um desconhecido, seja o nosso próximo mais próximo, que às vezes é um pouco difícil a gente praticar a caridade dentro de casa, com aqueles que nos cercam. Mas todos os dias nós temos essa possibilidade. Que desde hoje nós possamos, então, colocar em prática essa caridade no seu sentido mais puro, no seu sentido mais sublime, em sentimento, espírito e verdade, seja por meio de palavras, de ações ou de orações. Que assim seja. Que nesses instantes, irmãos, nós possamos elevar o nosso pensamento ao alto e rogarmos aos nossos espíritos protetores, à espiritualidade benfeitora que nesse instante está nos auxiliando, para que cure as nossas dores, tanto dores físicas, emocionais ou da alma. Que o nosso palestrante seja intuído e que as suas palavras nos confortem e nos encorajam a nos tornarmos a cada dia seres humanos melhores. Que assim seja. E passando para o nosso tema da noite, nosso tema hoje é as leis morais. E quem vai nos ajudar no entendimento desse tema é o nosso irmão e palestrante da casa, Francisco. Aproveitamos também para saudarmos os nossos irmãos conectados através do YouTube. Desejamos boas-vindas a cada um deles. Que Jesus abençoe hoje e sempre. Francisco, que Jesus lhe abençoe. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Na noite de hoje nós vamos conversar sobre esse tema que é um tema muito instigante, importante para as reflexões de todos nós, que são as leis morais, que se encontram na terceira parte do Livro dos Espíritos. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos ele foi dividido em partes. Eles são chamados de livros ou partes. Então, o Livro dos Espíritos foram divididos em 4 partes. Então, a primeira parte, ele vem nos falando das causas primárias. E aqui, nessa primeira parte, que vai da questão número 1 à questão 75, ele fala, Allan Kardec, distribui essa primeira parte em vários temas, falando de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação, do princípio vital, e essa primeira parte, para que ele pudesse desenvolver mais tarde, ele publicou o livro A Gênese. Então, nós sabemos que o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, ele tinha apenas 501 perguntas. E na segunda edição, que é de 1860, porque a primeira foi publicada em 1858, com apenas 3 partes, em 1860 ele ampliou essas partes, colocou 4 partes e 1019 perguntas. Então, nessa primeira parte, ele vem falando da criação de Deus e dos elementos gerais do universo. Então, essa segunda edição é a edição que nós utilizamos atualmente. E aí, ele divide, então, o livro nessas 4 partes. Ele vai para a segunda parte, que trata
do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Então, Allan Kardec, nessa segunda parte, ele vem nos falando da reencarnação, da imortalidade da alma, da condição que os espíritos vivem no mundo espiritual, nessa erraticidade. Ele fala da pluralidade das existências e vai da questão 76 até a questão 613. E para isso, ele desenvolve e publica um outro livro chamado O Livro dos Médiuns. Então, esse livro é de grande importância porque ele traz para nós todo esse conhecimento do mundo espírita, né, nos informando sobre a comunicabilidade dos espíritos, sobre essa reencarnação, essa pluralidade dos mundos habitados, pluralidade das existências e muito mais. Então, ele publica a terceira parte. Nessa terceira parte, ele vem tratar das leis morais, as leis que regulamentam o comportamento da alma. Então, ele trata aqui da lei divina ou natural. E aqui, ele vem nos mostrar as 10 leis morais. Então, ela inicia na questão 614 e vai até a questão 619. E ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele vai para a terceira parte, onde ele trata das penas e gozos futuros, das esperanças e consolações. E ele publica o livro O Céu e o Inferno, que vai da 20 até a 1019. E no livro O Céu e o Inferno é muito importante a gente perceber que ele dividiu esse livro em duas partes. E na primeira parte, ele vem trazendo os anjos, né, os demônios, na linguagem que era usada. E na segunda parte, ele traz os exemplos daqueles que viviam no mundo espiritual. Então, aqui, nessa segunda parte do livro O Céu e o Inferno, vários espíritos se manifestam para mostrar para nós como eles estão vivendo na erraticidade. Então, aqui ele nos traz depoimento dos espíritos felizes, como eles adquiriram essa felicidade a partir da sua conduta aqui na Terra, os espíritos sofredores, as consequências que eles sofreram da prática indevida da lei de Deus, os suicidas, os espíritos maus, aqueles que se arrependeram. Então, nessa segunda parte do livro O Céu e o Inferno, vem todos esses depoimentos que servem para nós de lições muito importantes, porque são eles mesmos, os próprios espíritos, que vêm até nós nos dizer como eles estão vivendo no mundo espiritual. Mundo para o qual todos nós iremos voltar daqui a algum tempo. A gente não sabe quando, mas é o verdadeiro mundo. De lá nós viemos como espírito e para lá nós vamos retornar. Então, as leis morais, então nós vamos nos deter nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, né, que foi desenvolvida a questão das leis morais, e para isso ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. É muito importante, meus irmãos, nós entendermos como Kardec elaborou essa obra. Ele era um homem que trabalhava muito, era um pedagogo, né? E ele, trabalhando muito, foi aconselhado pelos espíritos a repousar. Ele foi para determinado local para repousar, e nesse local de repouso, uma praia, ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, é interessante a gente perceber que muitas vezes a gente tem dificuldade em ler
a Bíblia, em ler o Velho Testamento, o Novo Testamento, mas Kardec, ele não inventou nada. Ele tirou as passagens que se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tirou do Novo Testamento. Então ele vai lá, tira um versículo de um dos evangelistas, Mateus, Marcos, João ou Lucas, e ele comenta esse artigo. Então ele vai, faz o comentário a respeito desse artigo que os evangelistas anotaram e que foram os ensinamentos de Jesus. Então, para a gente ter um exemplo, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai. Jesus dita e João copia. No capítulo 14, dos itens 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Palavra de Jesus, anotada pelo evangelista João. Allan Kardec vem e comenta aquilo que Jesus havia dito. Então, nesse comentário, porque a gente sabe que Jesus, ele não pôde falar tudo, ele não disse tudo. Por quê? Porque nós precisávamos amadurecer para entender os ensinamentos do Mestre. Então, algumas coisas ele colocou por parábolas, ele colocou por ali, deixando ali aquele ensinamento que mais tarde, como ele disse, que ele prometeria um outro Consolador, porque o primeiro Consolador é ele, mas ele prometeu que viria um outro Consolador e que nos iria esclarecer sobre tudo. Então, Kardec vem e faz um comentário a respeito dessa passagem. Há muitas moradas do meu Pai. E aí ele vem e acrescenta. Como Jesus não pôde dizer tudo, Kardec vem e acrescenta, fala de que moradas, na verdade, o Mestre estava falando. Está falando dos mundos primitivos, o mundo de expiação e provas, que é o nosso mundo, o mundo de regeneração, o mundo divino ou dos mundos celestes. Ele amplia esse conhecimento. E depois dessa explicação de Kardec nesse assunto, os Espíritos trazem para nós as suas instruções. Então, após Kardec fazer o comentário, os Espíritos superiores, que participaram da elaboração da doutrina espírita, vêm e comentam o entendimento deles a respeito daquele ensinamento de Jesus. Então, é muito importante, quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente ter esse esclarecimento a respeito dessas questões, sabendo que ele tirou esses ensinamentos do Novo Testamento e que agora explica com muita propriedade, com muita clareza, né? Que agora nós já temos condições de entender aquilo que Jesus, a mensagem do Mestre, e a espiritualidade superior vem e traz para nós a conclusão nas instruções dos Espíritos. Assim, nós vamos agora iniciando a questão 614 do Livro dos Espíritos, onde ele fala, no capítulo 1, da lei divina ou natural. Então, tem os caracteres da lei natural. Na questão 614, Kardec faz um questionamento muito importante. Que se deve entender por lei natural? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, a lei natural é a lei de Deus, né?
como nós já dissemos, as leis físicas também fazem parte das leis naturais. E as leis morais, né, que são leis que regulam o comportamento do espírito, são as leis que todos nós deveríamos nos concentrar mais nesse aprendizado, porque todos nós somos espíritos. Muitas vezes nós não vivemos como espíritos. Nós não valorizamos a nossa condição de espíritos, porque se assim fosse, nós nos prepararíamos melhor para, quando nós retornássemos ao mundo espiritual, vivêssemos melhor. Porque a gente pode até passar aqui na vida material 60 anos, 70, 90, mas o certo é que nós vamos retornar a esse mundo de onde nós viemos e que lá nós vamos vivenciar, nós vamos viver por mais tempo. Então, a nossa preocupação maior, é claro que nós temos que nos preocupar com as leis físicas, porque nós estamos aqui, fazemos parte desse mundo, nós convivemos uns com os outros, né? Nós precisamos das leis materiais, né, que regulam o nosso comportamento humano, mas as leis morais, nós precisaríamos olhar para elas com mais zelo, com maior cuidado, porque são elas que vão nos auxiliar nessa transformação moral que todos nós precisamos fazer a partir do conhecimento que nos foi trazido pela doutrina dos Espíritos. Então, ela nos indica o que nós devemos fazer ou não fazer. É muito importante isso, porque essa lei foi feita para a nossa felicidade, como ele nos diz, e nós só somos infelizes quando dela nos afastamos. Então, ela nos diz o que a gente não deve fazer. Na lei mosaica, por exemplo, nas 10 leis, nos 10 mandamentos, Moisés já dizia: não matarás. Então, a gente não deve matar o nosso próximo. E o que a gente deve fazer? Deve conquistar as virtudes, praticar a lei de amor, de caridade, de amor ao próximo. Então, quando ele diz aqui, não matarás, por quê? Porque se a gente cometer esse crime, tirando a vida de alguém, nós sabemos que há um prejuízo grande para aquele que tira a vida do seu próximo. E só que a lei divina, ela é uma lei mais severa outra pessoa, ele é preso, né? Ele cumpriu a pena, ele está liberado, né? Não tem problema nenhum, já foi penalizado, já cumpriu aquele tempo na prisão e ele é liberado. Mas e o prejuízo que ele causou àquela família, deixando uma mulher viúva, um filho sem amparo, né? Desequilibrando toda uma família? Como é que fica isso perante a lei divina? E aí a gente vê que no livro Céu e Inferno ele fala da questão do arrependimento. Quando o espírito chega no mundo espiritual, ele, observando aquilo que ele fez, ele se arrepende de ter praticado o crime, né? Dependendo da situação dele. Após ele se arrepender, ele tem que expiar aquilo que ele fez. E, posteriormente, ele tem que reparar, corrigir, ajudar aqueles que ele prejudicou. Então, a lei divina é muito mais severa. E, às vezes, a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, né? Porém, nós sabemos que a justiça de Deus não falha em momento algum. Às vezes acontece algumas coisas com as pessoas e a gente lamenta: nossa, mas aquela pessoa era tão boa. Por que está acontecendo isso com ela? Mas a gente não sabe o que ela fez. Ela pode apresentar um comportamento bom agora, mas nós não sabemos o que ela fez anteriormente.
não conhecemos o seu passado, não conhecemos a sua história, aquilo que está arquivado, né, na sua mente, nos seus arquivos mentais, o que ela traz de uma vida anterior, imortais. E tudo aquilo que a gente já fez nas outras existências nos acompanha na existência atual. Às vezes uma pessoa está com um problema, né, a gente não sabe, né, por que está acontecendo aquele problema com ela. Às vezes são consequências daquilo que ela plantou numa outra existência e que agora está se refletindo nesse momento. Às vezes a pessoa traz culpa do passado, né, e às vezes ela chega aqui, ela não sabe por que ela carrega essa culpa. Às vezes ela traz uma tristeza profunda de outra existência, às vezes não é do que aconteceu com ela na vida atual, né? Às vezes não foi dessa vida, mas ela se apresenta triste aqui nessa existência. São frutos do passado que a pessoa plantou, né, através das suas ações, das suas atitudes, e que agora refletem na vida atual. Então, meus irmãos, as leis de Deus são perfeitas. Não adianta nós querermos cobrar, né, aquele que nos prejudicou, aquele que nos fez mal. A gente, às vezes, quer justiça imediata. Nós não deveríamos nos preocupar com isso, porque a lei de Deus não falha. E aí ele continua dizendo aqui, na questão 615, é eterna, os espíritos, Kardec pergunta, é eterna a lei de Deus? E os espíritos respondem, eterna e imutável como o próprio Deus. Então, as leis divinas são eternas e imutáveis como o próprio Deus. Então, na questão 13 do Livro dos Espíritos, quando ele fala a respeito dos atributos de Deus, está lá, Deus é eterno, é imutável, é soberanamente justo e bom, é onipotente, é onipresente. Essas características estão embutidas na sua lei. Por isso que ele fala que a lei de Deus é eterna e imutável, como o próprio Deus. Vamos ver um exemplo. Moisés, quando nos apresentou Deus, ele nos apresentou com uma característica humana, entendeu? Porque Moisés disse que Deus era cruel, né, que castigava o seu filho, os seus filhos, que era um Deus ciumento, né? Então ele era um Deus dos exércitos, ele apresenta todas essas características de Deus. Mas aí vem Jesus e diz que Deus é um Pai amoroso, que Deus é um Pai de bondade, que ama todos os seus filhos. E vem a doutrina espírita e nos fala que Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Então, será que Moisés estava errado ao nos apresentar um Deus cruel, um Deus que cobrava seus filhos? Onde está a diferença aí? É importante a gente perceber que Moisés, naquele tempo, vivia numa situação difícil, onde ele lidava com homens que precisavam entender Deus dessa forma. Um Deus que castigasse, um Deus que cobrava, que era rigoroso com aqueles que erravam. Então, ele apresentou esse Deus naquele momento. E Jesus vem e corrige, né? Corrige essa situação, dizendo, não, Deus não é esse Deus que Moisés apresentou, mas é um Deus que é Pai e é todo-poderoso. E é um Deus de bondade, de amor. E vem o Livro dos Espíritos e diz
que Deus é essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, Deus foi sempre bom, porque Deus é bom o tempo todo, como diz naquele filme, o tempo todo Deus é bom. Nós é que em determinada época, em determinada fase da nossa vida, compreendemos de forma equivocada essa imutabilidade do Pai, né? Mas Ele, como diz aqui o Livro dos Espíritos, Ele apresenta essa característica da imutabilidade. É o mesmo Deus de antes, é o mesmo Deus de agora. Só que agora nós já desenvolvemos mais a nossa intelectualidade. Nós já compreendemos melhor as questões espirituais. Por isso, a doutrina espírita veio agora trazer para nós com muito mais clareza esses ensinamentos que são mostrados a nós pelos Espíritos. E aí ele continua, na questão 621, ele pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E a lei de Deus se encontra na nossa consciência, né? Todos nós sabemos que a lei de Deus se encontra na nossa consciência. Então, às vezes a gente poderia procurar, não, mas ele não se encontra na Bíblia, no Novo Testamento, no Velho Testamento, né, no Bhagavad Gita e em outros livros, no Livro dos Mortos. Não. Se encontram também nesses lugares, nesses livros, mas ela foi colocada na nossa consciência para que nós não tivéssemos dúvidas daquilo que nós estamos fazendo. Então, quando nós consultamos a nossa consciência, né, nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Muitas vezes nós não temos forças para praticar o bem diante das nossas tendências, diante da nossa imperfeição. Mas nós sabemos quando nós estamos praticando erros. Por essa razão, Deus colocou na nossa consciência as suas leis para que a gente não tivesse dúvidas. E, então, dando continuidade aqui a essas questões, né, nós vamos ver que Jesus, quando falou da questão do amor ao próximo, ele nos diz o seguinte, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esse ensinamento, amar ao próximo como a si mesmo. Então, Mateus registrou o que Jesus nos disse, e ele disse o seguinte, os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, qual o maior mandamento da lei? E Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Aqui estão as leis, todas as leis e os profetas. Esse ensinamento já vinha desde Moisés, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Está lá na lei mosaica. Então, Kardec, quando foi construir as leis morais, ele pegou esse mandamento e distribuiu nas leis morais, nas 10 leis morais. E ele pergunta se ele poderia fazer isso. Ele pergunta aos espíritos se ele poderia dividir as leis morais em 10 itens. E os espíritos disseram que não tinha problema nenhum, porque Moisés já havia feito isso, né? E Jesus resumiu em 2 mandamentos, né, as leis de Moisés. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E Kardec, então, pegou esse ensinamento e dividiu nas leis morais. Então, ele vai colocar nessas leis morais, que nós já vimos a lei divina ou natural, ele vai colocar as 2 primeiras leis.
a lei de adoração e a lei do trabalho. Então, nessa lei, nós vemos as obrigações que nós temos para com Deus, nosso Pai. Então, a lei de adoração, que se encontra nessa parte terceira do Livro dos Espíritos, ela nos mostra como entrar em contato com a divindade. Através da prece, nós vamos entrar em contato com Deus. Quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, né, com aquele objetivo de nos conectar com a espiritualidade, nós recebemos de Deus tudo aquilo que nós precisamos. É claro que nós vamos receber de acordo com aquilo que nós temos necessidade. Porque às vezes a gente pede muitas coisas a Deus, porém, como Ele conhece os nossos sentimentos, conhece os nossos pensamentos, os nossos desejos, Ele nos concede apenas aquilo que nós precisamos. Porque Ele sabe que se nos fosse dado tudo aquilo que a gente pede, nós poderíamos incorrer em erros e dificuldades para nós mesmos. Então, através dessa prece, né, nós entramos em contato com Deus. E através da lei do trabalho, né, nós, trabalhando, nós vamos também agradar a Deus. E Kardec pergunta se todo o trabalho, né, se é só o trabalho que nós recebemos, né, que nós praticamos e recebemos por ele, que é útil. E os Espíritos respondem que toda a ocupação, né, útil é um trabalho. Às vezes nós fazemos um trabalho voluntário, né, e nós não recebemos nada materialmente falando por isso, porém é um trabalho útil, porque muitas vezes nós auxiliamos o nosso próximo. Aqui na nossa casa nós fazemos um trabalho de assistência aos moradores em condição de rua, né? Aqueles que se encontram nas ruas. Às vezes nós vamos na rodoviária, levamos o agasalho nesse tempo de frio, levamos o alimento, né, para aquelas pessoas, eles recebem um banho. Tem um médico que também nos acompanha, né, para aquelas pessoas que estão ali, às vezes precisam de uma assistência médica rápida. Ele auxilia também aqueles irmãos. Então, toda ocupação útil, de acordo com os Espíritos, é um trabalho. E aí vem o outro grupo de leis, que é as obrigações para conosco. Então a gente percebe o seguinte: Kardec, ele, apesar de ter conhecimento daquilo que Jesus havia nos dito, ele não seguiu exatamente a ordem em que Jesus coloca essa situação: amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Na ordem que ele fez aqui das leis naturais, ele coloca as obrigações para consigo mesmo em segundo lugar. Então aqui ele coloca a lei de reprodução, a lei de conservação e a lei de destruição. Então ele coloca esse grupo de leis e nos diz que essas são obrigações para conosco mesmo. Então, meus irmãos, a lei de reprodução, né, é uma lei que ela atinge a todos nós, porque nós precisamos, né, dessa lei para que os espíritos possam reencarnar. Então, é através da lei de reprodução, que é uma lei de Deus, é que nós reencarnamos, é que nós pedimos a oportunidade ao Pai de estar aqui na Terra para que a gente possa se melhorar. Lei de conservação. Muitas vezes, essa lei de conservação e essa lei de destruição, elas precisam ter um equilíbrio, porque senão não adianta a gente destruir muito
porque depois haveria um desequilíbrio se nós não observássemos essa questão. Então, a lei de conservação, ela é uma lei que nós precisamos ter muita atenção com ela, porque nós precisamos conservar principalmente a nossa vida, né? Então, nós estamos aqui na Terra e nós precisamos conservar a nossa saúde, né? Nós recebemos uma saúde, a maioria de nós recebemos uma condição, um corpo perfeito, e nós precisamos cuidar dessa saúde e cuidar desse corpo. Porém, muitas vezes a gente se descuida, né, da nossa saúde, a gente deixa de tomar os remédios, né, que nos são prescritos, muitas vezes a gente deixa de tomar a água que precisa. Às vezes o médico diz, você precisa tomar água, mas a gente tem essa dificuldade. Nos alimentarmos com equilíbrio, evitar todo tipo de excesso. Então, nós precisamos conservar o bem que Deus nos dá, que é essa nossa saúde, porque nós sabemos que se nós nos desequilibrarmos, nós teremos muitos problemas no futuro. E essa lei de destruição, nós sabemos que essa é uma lei que ela está para mostrar que nós também precisamos destruir ou desconstruir, né, algumas coisas que nós trazemos em nós. Então, nós conhecemos aquela passagem do homem velho que precisa ser desconstruído para nós construirmos o homem novo. Aquele homem velho carregado de vícios, de imperfeições, né, de defeito cultivado ao longo dos séculos. Quando nós temos esse conhecimento, nós precisamos desconstruir alguns desses comportamentos que nós adquirimos ao longo do tempo. Então, é claro que nós não vamos desconstruir tudo, né, que existe em nós, mas tem algumas partes que quando nós passamos a nos perceber, nós precisamos desconstruir essa parte para reconstruir novamente. E aí ele vem nos falar das obrigações que nós temos para com o próximo. Ele nos fala de 4 leis: da lei de sociedade, da lei de progresso, da lei de igualdade e da lei de liberdade. E essas 4 leis, ele nos diz que são obrigações, são deveres que nós temos para com o nosso próximo. Todos nós precisamos viver em sociedade. Nós somos seres gregários, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos uns dos outros, dessa convivência no dia a dia, né, desse contato, porque se nós nos isolássemos, vivêssemos uma vida reclusa, nós estaríamos fugindo desse contato com o nosso próximo, com o nosso semelhante. E é através desse contato que a gente vai percebendo que também o outro tem as mesmas imperfeições que nós temos, porque todos nós somos iguais perante Deus, porque nós somos espíritos encarnados. Então, essa lei de sociedade ela é muito importante. A lei do progresso, essa é uma lei que a gente tem conhecimento profundo sobre ela. Nós estamos vendo o progresso que a nossa civilização tem alcançado, o progresso tecnológico, o progresso científico, né, na área da medicina, principalmente agora que nós estamos passando por uma fase muito difícil dessa pandemia, né, e que os cientistas tiveram que acelerar o descobrimento de uma vacina que pudesse evitar com que morrêssemos muito mais pessoas do que estavam morrendo. Que morressem muito mais pessoas do que estavam morrendo.
E essa vacina realmente tem nos ajudado a controlar essa mortandade. E foi construída e foi trabalhada num tempo recorde para que pudéssemos todos nós estar imunizados. A lei de igualdade, nós já sabemos, todos nós somos iguais perante Deus. E a lei de liberdade, nós temos um livre-arbítrio, que é um livre-arbítrio relativo, mas nós temos a liberdade de fazer determinadas coisas em nossas vidas. Então, todas essas leis servem para o nosso progresso moral. E, por último, ele vem trazer a lei de justiça, de amor e de caridade, que é um resumo dessas 10 leis. Meus irmãos, então, dessa maneira, após essas 10 leis morais, Kardec, então, entra num capítulo de grande importância, que é o capítulo que trata da perfeição moral. Então, ele vai na questão 919 do Livro dos Espíritos, e ali ele vai perguntar aos Espíritos a importância do autoconhecimento. Né? Então, ele vai, nessa questão 919, fazer essa pergunta sobre o autoconhecimento. Então, ele pergunta, que vamos encontrar aqui, ele pergunta aos Espíritos sobre o conhecimento de si próprio, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Porque nós vimos as teorias, né, as 10 leis, mas agora Kardec não quer mais teoria. Ele quer saber do meio prático que nos leve mais rapidamente a essa perfeição. Como fazer para conseguir isso? O que nós devemos fazer? E os Espíritos nos respondem. Então, ele quer agora um meio prático que dê resultado, né? E que nós não venhamos a cair em tentação. E os Espíritos respondem. Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então, esse autoconhecimento é importante para nós conseguirmos essa perfeição moral. Mas ele aqui deu uma teoria de novo, né? Um sábio da antiguidade disse, né, conhece a ti mesmo. Tudo bem. Ele continua na questão 919A. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Como devemos fazer isso? E os Espíritos respondem. Vem aqui o Santo Agostinho e nos dá uma lição a respeito dessa questão. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Todas as noites, antes de dormir, ele fazia um balanço moral do que havia acontecido com ele durante o dia. O que ele havia pensado, se ele havia praticado boas ações, se ele havia desperdiçado alguma ocasião de ser útil, se ele tinha deixado de ser fraterno com alguém. Ele então fazia essa avaliação para quê? Para que ele pudesse, identificando o que ele havia feito de errado, que ele pudesse corrigir no dia seguinte. Então, o Santo Agostinho vem nos mostrar como nós devemos fazer. Se todos os dias nós, antes de dormir, praticássemos esse ensinamento que o Santo Agostinho nos sugere, nós realmente iríamos nos melhorar. E é interessante que a gente, quando começa essa prática, a gente se surpreende com tudo aquilo que a gente vai descobrindo a respeito de nós mesmos. Às vezes a gente descobre que é vaidoso,
Às vezes a gente não admite certos defeitos que nós temos. Quando alguém fala para nós que nós somos vaidosos, a gente, não, mas vaidoso não. Você é melindroso. Se alguém falar algo que te contrarie, você se melindra. A gente não acredita. Não, eu melindroso, não. Você é avarento. Não. Também é avarento, não. Então, muitas coisas a gente deixa de perceber em nós. Porém, quando nós praticamos esse exercício de olhar para nós, de nos autoavaliar, né, a gente começa a notar essas pequenas imperfeições que muitas vezes nós não notamos no nosso dia a dia, de preocupação constante, né, com o trabalho, de preocupação com a família, de preocupação no meio em que nós vivemos. Às vezes a gente está tão atarefado que a gente não tem tempo de olhar para nós mesmos. Então, esse exercício de autoconhecimento, né, faz com que a gente comece a notar aquilo que nós precisamos corrigir em nós. E se nós fizermos isso, né, nós vamos sair dessa vida melhores do que chegamos, porque no Livro dos Espíritos nos fala que o autoconhecimento é a chave do progresso individual. Cada um precisa praticar esse autoconhecimento, olhar para si, ver aquilo que precisa ser corrigido, para que não incida nesses erros constantes que nós praticamos, às vezes, impensadamente, né? E que nós nem nos damos conta. Por essa razão, quando alguém diz para nós que nós somos orgulhosos, a gente fala, não, eu sou humilde. Não, orgulhoso não, eu não sou orgulhoso. Eu sou uma pessoa humilde. Ele não sabe, né, que ele ainda apresenta esse vício do orgulho. Então, meus irmãos, esse autoconhecimento fecha essa parte terceira do Livro dos Espíritos. Então, que nós possamos refletir sobre esses ensinamentos do Mestre e que coloquemos em prática para que nós possamos realmente nos melhorar cada dia mais. Que assim seja. Francisco, muito obrigado.